Olá pessoal, este é o nosso primeiro encontro então na disciplina de Ambientação Informática. Como vocês já devem saber, meu nome é Júlio Meira e nós vamos hoje então começar a trafegar sobre os meandros da história da educação à distância no mundo. Por conceito, Morin, um escritor especialista em educação à distância, ele nos diz que a modalidade à distância ela tem a peculiaridade de manter alunos separados dos seus professores, dos seus educadores, tanto fisicamente quanto em tempo, né? Temporalmente. E que isto só é possível, esta separação só é possível pelo uso de tecnologias, né? Sejam elas, aqui ele fala em tecnologias da informação e comunicação, sejam elas da informação ou da comunicação. O que ele quer dizer com isso? Que eu posso tanto usar um computador como usar um tablet, que é da informação, quanto eu posso usar uma apostila enviada pelo correio. Isto também se caracteriza como educação à distância. E ainda ele define, né, que pode haver momentos presenciais ou não. Com que objetivo nós vamos trabalhar na educação à distância? Peguei Nunes aqui, esses autores, né, pessoal, eu não referenciei lá nas bibliografias básicas, nem nas complementares, até porque existe uma vasta rede de bibliografias sobre educação à distância e algumas delas até conflitantes. Né? Em alguns pontos elas são conflitantes. Então, a gente pegou aqui alguns autores que mais ou menos comungam com a nossa ideia. Certo? Então, qual é o objetivo da educação à distância, segundo Nunes? É atingir um maior número de contingentes possível de uma forma efetiva e sem riscos de reduzir a qualidade. O que ele quer dizer com tudo isso? Então, através da educação à distância, eu consigo atingir um número bem maior de ouvintes e eu não necessito de infraestruturas para isso, diferentemente do uso de educação presencial. Na educação presencial eu tenho algumas limitações, como tamanho de turma, porque eu tenho o tamanho da sala, a qualidade das carteiras, das cadeiras dessa sala, a qualidade do ar dessa sala, ar-condicionado, muito frio, muito quente, a acessibilidade desta sala, eu preciso pensar em acessibilidade, então eu não tenho que me preocupar com esse tipo de serviço oferecido. A única coisa que eu tenho que me preocupar é com a qualidade da informação que será fornecida para vocês. Qual é a função, quais são as funções, né, do ensino à distância? Primeira dela é democratizar o acesso à educação. Eu acabei de citar alguns exemplos, e principalmente o exemplo da acessibilidade. O que eu estou fazendo no momento é narrando uma apresentação, e isto faz parte da acessibilidade. O fato de alguém pode acessar de casa, eu estou usando acessibilidade. Logo, eu estou democratizando o acesso. Vamos para um outro momento. Questões de horários.
né? Questões de mulheres que não têm tempo disponível, de homens que não têm um tempo disponível, certo? Deficientes auditivos ou deficientes visuais também eles podem. Então, isto tudo é a democratização da educação. E com o ensino à distância, com a educação à distância, essa função, por isso que ela está um dos primeiros itens, ela é atingida. Segundo, fomentação de uma educação permanente e aperfeiçoamento profissional. O que é isso? Com esta facilidade, com esta democratização, eu consigo incitar ao ouvinte, incitar ao educando a fazer novos desafios, a ter novos desafios e a poder fazer novos desafios a si mesmo. Depois, eu dou a possibilidade deste ouvinte, deste educando, a aprender a fazer uma aprendizagem autônoma. Isso é bem interessante, porque a educação no Brasil, e no mundo inteiro quase, ela, desde os primórdios, ela sempre tem um modelo em que tem que ser presencial e com a guarda, vamos assim dizer, de um professor. E a educação à distância, não. A educação à distância, ela tem vários professores, vários profissionais trabalhando dentro de uma mesma disciplina, ou de várias disciplinas, e que podem ser que, no final do curso, nunca terem encontrado-se com um aluno. Com isso, ele força a sua aprendizagem autônoma, isto é, a sua autoaprendizagem. Através do quê? Através de experiências. Até o simples fato do educando tentar entrar em contato com um tutor ou com um professor conteudista faz com que ele tenha pesquisado ou pensado antes no fazer. Uma característica que tem, em todos esses anos de docência eu já enfrentei bastante isso, é uma pergunta extemporânea dentro da sala de aula. O que eu quero dizer? Eu começo a falar e o aluno, sem pensar muito no que vai perguntar, me faz uma pergunta que ele mesmo teria resposta. Na educação à distância, isso já não acontece, porque o aluno vai ter obviamente, essa curiosidade, né? Só que ele vai procurar primeiro a resposta. Mesmo ele pode achar essa resposta mesmo escrevendo a pergunta no fórum. Então, isso dá tempo, né, do educando ficar experiente. Reduções de custos. A redução de custos é dos dois lados. Né? A redução de custo acontece dos dois lados. Tanto do lado da escola, obviamente, a escola não precisa preocupar-se com luz, com pessoal de serviços gerais, né, o pessoal da higienização, com banheiros, água, o material que vai no banheiro, não precisa nada disso. Logo, ela tem uma redução de custo. O aluno, o educando, como é que ele reduz o custo? Ele não precisa ter deslocamento. Se ele quiser, ele pode assistir a sua aula de pijama. Ele não precisa investir em roupas para ir para a escola. Ele não precisa investir em lanches para ir à escola. Ele não precisa investir em transporte para ir à escola. Então, dos dois lados, há uma redução de custo no ensino à distância. E, por último, uma função objetivo, vamos dizer, é a implantação de uma educação de qualidade. Vamos então agora passear um pouco pela história da educação à distância em todo o mundo. Como é que essas coisas aconteceram? Vocês verão, se vocês começarem a pesquisar, vocês verão que existe, como eu falei no início lá dos autores, existe algumas contradições nas literaturas existentes quanto
as datas de marcos iniciais, essas coisas assim. Tem algumas literaturas que dizem que não existe registro de quando começou tal coisa. Mas qual é a ideia? A ideia é a gente pegar as primeiras manifestações de educação à distância e trazer aqui para vocês. E uma dessas primeiras manifestações foi em Boston, né, num jornal chamado Gazeta de Boston, onde um professor chamado Caleb Phillips, ele propôs um curso, ofereceu um curso via jornal. Então ele usou a tecnologia da imprensa, né, escrita, para propor um curso às pessoas. No século XIX, a educação à distância ela começa a ser regulamentada, isto é, começa a existir uma instituição da educação à distância. Em 1829, então, olha só, nós estávamos na América do Norte, né? Passamos para a Europa, e agora vamos para o norte da Europa, onde, em 1829, a Suécia inaugura um curso no Instituto Liber Mondes, educando mais de 150 mil pessoas através de cursos, pela educação à distância. Nós estamos falando em 1829, século XVIII. Já existia a semente da educação à distância. Em 1840, passa agora para o sul da Europa, lá no Reino Unido, onde é inaugurada a primeira escola por correspondência na Europa. Este uso de tecnologia do correio, nós vamos ver bastante, né? O uso da tecnologia da imprensa, nós vamos ver bastante, até quase que 1980, lá no século XX, sempre vai estar presente a imprensa, né? Livros, jornais, enfim, sendo usado para a educação à distância. 56, então, na Alemanha, tem um curso de francês à distância. Em 1892, voltamos para a América do Norte, a Universidade de Chicago cria a primeira divisão de ensino por correspondência para a preparação de docentes, não de discentes. Em 1922, já entramos no século XX, então, somente aí o leste europeu começa os seus cursos por correspondência. Em 1935, olha só, nós estamos falando de 1935, 5 anos antes da Segunda Guerra Mundial, né? Os japoneses, eles começam um programa escolar pelo rádio para complemento da escola oficial. Então, eles já começam a usar a tecnologia da época. Né? Em 47, pós-guerra, então, a Universidade de Sorbonne pega as faculdades de letras e ciências humanas e coloca em transmissão à distância, via rádio, via a rádio de Sorbonne. 1948, Noruega, voltamos para o norte europeu lá, né, onde é criada a primeira legislação para escolas por correspondência. 51, aí no continente africano, aparece a Universidade Sudamérica, que hoje é a única universidade de ensino à distância dentro da África. E ela se dedica exclusivamente a desenvolver cursos à distância. Em 1956, a TV Chicago College, nos Estados Unidos, ela começa uma transmissão de programas pela TV. Notem que as mídias começam a mudar, né? Os anos começam a passar, a tecnologia começa a crescer e as mídias começam a ser usadas, outras mídias começam a ser usadas.
né? E aí, a partir desta transmissão do Chicago TV College, todas as outras universidades dos Estados Unidos, elas começam a pensar e a executar programas de ensino à distância, usando a tecnologia da televisão, né? Como no Brasil, na década de 80, existia o telecurso, né? Já em 56, nos Estados Unidos, isso era comum. Somente em 1960 é que é registrado as primeiras manifestações na América do Sul, propriamente na Argentina, onde nasce a telescola primária do Ministério da Educação e Cultura, onde ela usava 3 tecnologias. Ela usava materiais impressos, correio, obviamente, a televisão e a tutoria, né? Isto é, o professor que fica, o professor pesquisador e o professor que fica o conteudista lá, colocando as coisas. Em 68, na Oceania, é criada a Universidade do Pacífico Sul, uma universidade onde 12 países, ilhas, né, faziam parte desta universidade à distância. Em 69, o Reino Unido ele cria a primeira universidade aberta da Europa. Logo em seguida, nas décadas de 70, 80 e 90, toda a Europa começa a pipocar com as regulamentações, né? A regulamentação deve existir, e ela vem depois dos primeiros pilotos, começam a regulamentar o ensino à distância. No Brasil, essas manifestações, e não são regulamentações, as regulamentações vieram mais tarde, mas as primeiras manifestações no Brasil, elas acontecem a partir do século XX. Praticamente na década de 60, a gente já ouvia falar num programa de ensino à distância de um instituto que ensinava eletrotécnica, chamava Instituto Universal. As pessoas inscreviam-se via correio e tal, e recebiam as apostilas, os livros em casa. Nesta de técnico, eletrotécnico, inclusive eles recebiam kits para começarem os testes. E era bem difundido, assim, a gente via falar bastante sobre isso. Existia muita propaganda, obviamente que era um curso pago, coisa e tal, mas ele era bem difundido. Ele não era muito bem conceituado, mas era bem difundido. Muito bem. A gente fazendo uma junção de tudo isso, né, dessas datas todas, a gente tem uma, vamos dizer assim, tem que fazer uma conversão do tipo, que tecnologia era usada em tal época, quais eram os objetivos pedagógicos e quais eram os métodos. Então, eu montei uma tabelinha chamada gerações, né? Cada geração aqui é um período da história, onde a gente pode encontrar aí, por exemplo, eu não vou ler todos, mas eu só vou ler o primeiro e o último para vocês terem a diferença aqui. Então, a primeira geração, que a gente chama lá em 1880, as tecnologias que eles usavam, obviamente, na época, era imprensa e correio, onde, isso é bem interessante, o objetivo pedagógico dele era atingir os alunos desfavorecidos e especialmente as mulheres. Isso é uma coisa que acontece até hoje, pessoal. As mulheres são as grandes usuárias da educação à distância, né? Talvez por terem o terceiro turno, o famoso terceiro turno, né? Onde elas não têm tempo, então as mulheres se inscrevem bastante. E os métodos pedagógicos, lá usados em 1880, eram guias de estudos, autoavaliações e os materiais que eram entregues pelo correio. Depois de 120 anos, praticamente, em 2000, aparece a quinta geração,
da educação à distância, onde, obviamente, no ano 2000 já aconteceu, que aconteceu em 80, pelo menos no Brasil, né? Já aconteceu o boom tecnológico, pois nós vamos ver quando nós formos falar lá em computação, mais adiante, em informática, vocês vão ver na história da computação, a partir da década de 80 houve o boom tecnológico com a chegada dos novos microchips e com isso a popularização dos computadores, né? E aí as aulas do ensino à distância, eles começam a ser baseadas nos computadores e principalmente na internet. E os objetivos começam a mudar, nota só. Eles querem, a educação à distância quer que os alunos planejem, organizem e implementem seus estudos por si mesmos, usando a tecnologia. Então, chega-se à autodidática através da metodologia. Como é que a gente chega lá? Através de um método construtivista de aprendizagem em colaboração. O que eu quero dizer com isso? Muda o papel pedagógico do educador. O educador não é mais o ser que tem a última palavra. O educador é o ser que troca conhecimentos com o educando. E com isso faz com que o educando construa os seus saberes. Este é o método construtivista. Então, resumindo a nossa aulinha, o que a gente tem aqui? A difusão da educação à distância, ela tem como consequência, diretamente, o desenvolvimento de novas tecnologias, né? E a globalização. A gente viu ali que, em 120 anos, um projeto que foi feito para atender pessoas desfavorecidas e mulheres desamparadas passa pela construção do saber no ano 2000 através das mídias e da globalização. Nós vimos também que a educação à distância começou usando a tecnologia mais comum e que hoje ela está caindo em desuso, né, que é a correspondência. Correspondência em troca de cartas e coisa e tal. Hoje usa-se muito o correio, obviamente, eu não posso dizer que o correio diminuiu suas atividades, não, o correio ele tem uma atividade bem grande, mas o que a gente tem pelo correio hoje? A gente tem as compras da internet, que todo mundo fica esperando, né, do Junkstream, ou nós temos a chegada das contas, que ninguém gosta que elas cheguem rápido, né, mas elas chegam por correio. Mas isso, a parte das contas já está mudando, né? Então, a característica do correio está mudando como tecnologia. O correio vai ser entrega de encomendas daqui a uns tempos, porque todo o resto de documentos e tudo mais vai chegar por mídia, vai chegar por internet. Muito bem. O que também se define aqui como aspecto comum da educação à distância? Primeiro, óbvio, é a distância física entre o educador e o educando. Isto é, sem sombra de dúvida, a grande definição. A outra coisa que muda, e muda muito, é a maneira em que é feito esta troca de informações e a aquisição desta informação pelo educando. Então, mudando a forma de ensino, a forma de receber essa educação, essa informação, desculpe. Porque, através do uso das tecnologias, esta informação vai mudar a forma com que ela chega para o receptor, né? E essas novas tecnologias e comunicações voltadas para
a informação, elas serão chamadas agora por nós de TICs, Tecnologia de Informação e Comunicação, para prover a interação entre o educador e o